será que se eu tirar, em vez de eu focar muito nessa fotografia do que cada um tem que entregar, isso vai ter que ter, de alguma maneira, essa fotografia. Mas assim, e se eu focar no que eu consigo trabalhar de alinhamento de interesse? Você está satisfeito da forma que fazemos contratos em engenharia e construção? Hoje vamos trazer para a mesa um assunto super interessante. Vamos falar sobre inovações na forma de contratar, falar sobre contratos colaborativos com um especialista que é referência no Brasil nessa temática. Eu sou Bruno Amaral, venha para mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu co-host, amigo e parceiro, Gustavo Roberti. Fala, meu amigo. Continuamos juntos, hein? Não sei se eu quero ficar muito perto, não, bicho. Já tô enjoando dessa parceria. Eu também, viu? Acho que eu tenho... Davi, cadê você, cara? Né? Volta aqui pra cá, cara. O Vidote também. Brincadeira, bicho. Vamos lá, recordar. A gente tá onde, afinal, nessa ponte aérea? Sibéria, aí, né? Belo Horizonte, São Paulo. Eu já tô me perdendo. Hoje a gente tá onde? A gente tá em São Paulo, na sexta temporada. E a sexta temporada fala sobre o quê? Fala sobre gestão, pessoal. Então você que é um entusiasta de gestão na construção, se liga nessa temporada do Veroncast que tá sensacional, pessoal. Boa. E hoje a gente vai falar sobre gestão eficiente em contratos. Então, foco em contratos. Você que tem dificuldade nos seus contratos, você que tem dificuldade em trazer algo mais colaborativo, preste atenção nesse Veroncast que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Até uma enquete, isso é dor para vocês, pessoal? Quando você fala de contratos? Vocês hoje ficam levando essa administração contratual, essa guerra fria, que nosso amigo vai falar bastante sobre ela depois. Que problemas vocês enfrentam? Coloca aí nos comentários, ajuda a gente. A gente pode trazer para você a sua solução. E esse episódio, pessoal, a gente queria fazer ele tem muito tempo, né? A gente já negociamos, assim, infelizmente, né, tivemos problema de agenda. E que honra ter você conosco, viu? Léo Toledo. Honra é minha. Que tá aqui com a gente. Deixa eu apresentar o Léo, pessoal. O Léo, ele é... desculpa pela forma carinhosa de chamar Leonardo, né? Eu me chamo de Léo. Você sabe que quando me chamo de Leonardo, eu... Vai me dar bronca. Tem alguma coisa errada, a pessoa né? tá me chamando a atenção. Advogado que não usa gravata, um pouco mais relaxado. Esse enjegado, né, que a gente tá... enjegado. Vou apresentar o Leonardo Toledo, pessoal. O Léo Toledo, ele é uma das grandes referências em direito na construção. Se ligou aí? Direito na construção, pessoal. Léo, ele é especialista, né, em contratos colaborativos, fez mestrado recentemente lá fora, doutorado. Então, bebendo, né, do que existe das melhores práticas em contratos colaborativos, em direito na construção, né, nas melhores universidades e faculdades. E além disso, né, ele é o sócio hoje da Toledo Arquette e também um professor, né, da UFGV. Léo que também, né, faz parte de conselhos de câmaras arbitrais e também é escritor de livros. Então, que honra, viu, Léo? Que bacana ter você conosco. Honra é minha. Parabéns pela iniciativa, pessoal. Acho que a gente tem uma necessidade premente de discutir novas ideias, inovação, porque se fizermos sempre a mesma coisa do mesmo jeito, é garantido que o resultado vai ser igual. E o resultado não tem sido promissor em todos os projetos que a gente vê, muito pelo contrário, né? A gente vai ficando até um pouquinho, eu até brinco, a gente vai ficando até um pouquinho cínico, sabe? Tem um professor lá de Londres que foi meu sponsor, fiz um visiting ano passado na King's College, e ele escreveu um artigo que eu achei super divertido, assim, que vocês vão usar, aposto que vocês vão usar essa ideia, que é o dia da marmota. Sabe o dia da marmota, que sempre é o mesmo dia que se repete igual? Os projetos não são exatamente assim. Chega sempre com uma energia, daqui a pouco os mesmos problemas começam a se acumular, os mesmos vícios de comunicação, os mesmos erros. Aí quando a gente vai fazer as arbitragens, as mesmas discussões arbitrais e com muitas vezes situações que você tem clareza que o problema, se bem gerenciado, poderia ter sido evitado. Você tem a sensação do déjà vu, eu já vivi isso. É o déjà vu, totalmente. Toda hora, né? A gente brinca que a gente fica até um pouco cínico, porque você fala, ó, você pode
nos contratar para eventualmente te ajudar a organizar um pouco preventivamente esse processo, mas também tem o time de arbitragem ali que está babando para tentar ver se ele toca uma disputa. Então, assim, a gente prefere gerar mais valor e o valor está no processo preventivo, na organização. Guerra Fria acabou, né, pessoal? Acho que está na hora de fazer mais gestão de projeto e menos gestão de contrato, né? Sem dúvida. E aí acho que é legal, assim, trazendo você que é um engenhado, né? Brincadeira de um engenheiro com um advogado. Conta aí para nossa audiência, né, um pouco da sua trajetória. Claro. Do Léo Toledo, né? Enquanto... Eu não falei introdução, né? Além disso, viu, pessoal? Depois a gente vai fazer uma resenha. O Léo também ele é pai de 3 filhos, né? Então, ele usa contratos colaborativos, governança em casa. Então, fica aí no final que depois a gente fala sobre isso, né? Como não você é Não é mentira. No final de tudo, tem a ver com processos comunicacionais. E ele pode ser ampliado para as organizações. No escritório, a gente bebe muito dessa fonte de organizações colaborativas. Esse processo de transformação das organizações não está acontecendo só nos modelos de implantação de projeto. Está acontecendo em vários modelos empresariais. Né? Que bom, né? Porque no final, a maioria dos nossos problemas estão vinculados à comunicação em qualquer esfera que você esteja. Sim, sem dúvida. Então, assim, falando um pouco de mim, né, eu sou um cara do interior de São Paulo. Vim estudar para cá com 17 anos aí na faculdade, fiz depois mestrado, doutorado e advoguei sempre num viés empresarial. E aí, quando eu sou um pouco... Né, hoje, talvez os advogados mais novos nem sabem que o advogado empresarial era uma coisa mais genérica. Né? Ele fazia contratos, fazia societário, eventualmente algumas operações de M&A, e não tinha essa especialização tão grande ali quando eu me formei em 2001. Só que eu sempre fui um cara muito sagaz da coisa de entender onde tem gap de conhecimento. Até hoje eu acho que eu tenho um sensor muito bom para isso. E aí, quando eu comecei a desenvolver ali na minha advocacia inicial, eu percebi que nos contratos empresariais ligados à construção havia uma massa crítica de conhecimento lá fora que aqui a gente estava absolutamente engatinhando. A gente tinha feito ali na década de 90 a transição do investimento na infraestrutura para modelos mais de concessão, que traziam consigo, na ponta das concessões, a necessidade de você contratar um grande construtor, ou não necessariamente um grande, mas a implantação do projeto com contratos privados mais complexos. Então, a contratação migrou de modelos públicos de contratação para contratos complexos privados, só que a gente não tinha e ainda não tem um aparato contratual jurídico adequado para lidar com aquilo. Então, primeira vez que eu negociei um EPC, eu falei, caramba, mas ele tá trazendo um monte de conceito aqui. Eu sempre fui um cara estudioso. Nosso direito, o pessoal não sabe muito bem o que isso significa. E aí eu comecei a trabalhar estrategicamente nessa frente desde 2000 e, sei lá, logo recém-formado, 2005. E aí no Brasil tem essas coisas, né? Você consegue se posicionar. E aí, dos contratos CPC, logo também percebi que também tinha muito problema com contratos CPC, ou mesmo contratos de obra tradicionais, traziam muitas variáveis de que você vê que tem ineficiência no ar, tem problema assim, de entrega. O que começou a me puxar, a gente teve ali um movimento de alguns projetos, porque modelos colaborativos você tem alguns movimentos, né? Você tem ondas de inovação que vêm. Teve uma onda que veio a partir de uma iniciativa ali, um pouco da Vale, com algumas grandes construtoras comprando a ideia, mas comprando também com alguma timidez, umas com menos, outras com mais. Isso em ano? Isso... você teve na Braskem, teve um projeto de aliança conhecido ali, de uma planta petroquímica. Você teve ali coisa de 2010? Por aí, 2009. Tá. E aí comecei a receber esses contratos. A primeira vez foi uma estranheza para mim, né? Então, um contrato que diz que eu vou entregar junto com o meu construtor. No caso, eu estava pelo dono do projeto. E que ele não tem culpa de nada se der problema. Quer dizer... Porque naquela primeira onda ali que a gente se bebeu de um benchmark mais australiano, que estava formando esse caminho de um contrato bem colaborativo mesmo. E que hoje a gente pode até falar que a coisa maturou para coisas... Não necessariamente você tem que pular de uma vez para um processo colaborativo, mas você consegue trabalhar elementos colaborativos. Enfim, aí, naquela época, eu já percebi que, além de comecei a produzir
trabalhos acadêmicos em direito da construção, direito à infraestrutura, mas migrei a minha pesquisa pessoal e até hoje ela continua principalmente nesse âmbito, né? Tanto na GV quanto nas minhas iniciativas, né? Por os contratos com viés de colaboração. Porque eles são realmente fascinantes. E aí, quando você vê muito case interessante, que você vê o valor gerado, isso brilha os olhos, né? Fiz meu doutorado, que eu terminei em 2014 na USP, sobre contratos de aliança. E aí, continuando a pesquisa, fiz um visiting com um viés do benchmark mais inglês. Tenho acompanhado, trocado muita informação com o pessoal americano também, para um viés mais de IPD, porque tem isso também, contrato colaborativo, cada um vende o seu selo. Sim. E a gente aqui, como no Brasil, a gente tem mania de ser consumidor dos selos internacionalizados, né? Quando a gente tem até a oportunidade de fazer nosso modelo, porque a gente tem características únicas, legal, culturais. Vamos falar sobre isso. Então, essa foi um pouco a história. Eu publiquei alguns livros. O escritório que a gente desenvolveu foi, junto com alguns colegas, é um escritório que tem uma estratégia de focar no mercado de construção e de infraestrutura, de implantação de projeto em várias práticas. Então, a gente vai ficando meio bitolado no bom sentido nesses assuntos, né? A gente traz um benchmark, participou de muitos projetos, alguns juntos com vocês também. Enfim. Mas quando você se formou, o que foi o gatilho? Falou assim, não, eu vou por essa área aqui. Quando eu me formei... É o mais difícil, né? Geralmente essa área nem existia. Então. Quem falou assim, não, eu vou mergulhar... direito empresarial. Você fazia ali societário, contratos... Mas o que acontece? Eu vou pegar um contrato EPC para estudar. Aí o EPC caiu no colo de uma implantação de um terminal portuário, eu lembro até hoje. E aí ele caiu no colo e percebi, puxa, mas o direito não está conversando muito com isso aqui, não, porque eu já era um cara que gostava de estudar também, já estava no mestrado nessa época. E o meu mestrado era sobre direito societário, não era sobre direito ligado a contratos. E aí veio essa percepção de que tinha um gap ali. E esses gaps a gente percebe, né? Se você deixar uma intuição aguçada para essas coisas, né? Então, veio de uma percepção de um caso real. Por quê? Porque não tinham grandes especialistas hoje tem especialistas que você vai falar, cara, eu vou fazer um EPC, eu sei mais ou menos quais advogados que sabem fazer. Porque EPC, o problema não é fazer, o problema é negociar. Sim. Bem, não deixar o negócio se desorganizar, porque a construtora as partes tendem na negociação transformar aquilo num negócio diferente. Enfim, um pouco essa... Eu percebi o valor daquilo e fui atrás, sabe? Quando você fala, até antes de entrar um pouco em contratos colaborativos, até para nossa audiência também, você como especialista em direito na construção, como é que você enxerga esse mercado mais macro de direito na construção? Sem entrar talvez ou seja, qual que é esse cenário atual? Quais são essas lições aprendidas que a gente tem hoje, desafios do direito na construção? É muito uma ótima pergunta, assim, porque essas coisas elas vão gerando massa crítica devagar, né? Você tem alguns institutos, como o Instituto Brasileiro de Direito da Construção, que é o IBD, que eu fui o último presidente, agora o atual presidente é o Vitor Madeira, logo já estão vindo novos presidentes, e você vai gerando uma consistência. Nós temos o congresso do IBD, que agora quem for conseguir participar em final de agosto, isso vai gerando, a informação vai fluindo. É um processo meio que vai acontecendo, assim, devagarzinho. Então... Hoje, de repente, antes eu encontrava sempre os mesmos bons advogados na mesa. Outros você já vê que, de repente, um monte de gente jovem aí que já pegou a informação, já está rodando. Claro, não tem a vivência, mas o direito da construção ele foi se desenvolvendo a partir de muitas iniciativas que umas a gente mesmo ajudou a fazer, né? Tanto no IBD, que colegas... relevantes, como o Fernando Marcondes, que é um grande amigo que ajudou vamos dizer, na liderança do IBDIC no início, tocou muita coisa, muita iniciativa que foi fomentando. Você tem outros colegas como o Júlio Bueno, que é um grande parceiro também, que traz sempre alguma ideia oxigenada lá de fora para a gente fazer as ideias circularem. Hoje a gente tem, por exemplo, um prêmio do IBDIC, legal. Que reúne os melhores trabalhos em 3 categorias: monografia, trabalho jurídico, artigo e trabalho técnico, artigo.
E a gente dá um prêmio para as melhores bancas. Eu, na GV, tenho uma pauta de pesquisa em que eu formulo hipóteses e formulo perguntas centrais para os orientandos responderem nos seus trabalhos de mestrado. Porque é muito mais útil eles partirem de um problema que tenho uma vivência grande, já consigo dizer, olha, isso aqui está doendo na turma lá. Se está doendo na turma, nas empresas, é um problema melhor de se trabalhar. Não ficar só uma discussão muito teórico-jurídica, sabe? E aí o direito da construção está caminhando. Eu diria que em 2006, quando eu comecei nesses projetos, até um pouco, em 2003 já tinha alguma coisa. Não existia, não existia no Brasil. E hoje ele tem muita gente. O Congresso do BITIC vai ter umas 500 pessoas lá discutindo direito da construção. Legal. Ô, Léo, para ajudar a nossa audiência até entender um pouco melhor, quando a gente fala sobre contratos colaborativos, o pessoal de mais experiência no mercado logo fala assim, é igual aliança. Né? Logo vem, ou seja, a gente se associa ao que a gente já viveu um pouco tempo atrás. Você poderia trazer para a gente qual a diferença, ou seja, ou que elementos que tinha no contrato de aliança que a gente está trazendo para a questão dos contratos colaborativos hoje, mais atualmente? Eu diria que contratos colaborativos são uma grande categoria que envolve vários tipos de contrato e que tem certas características. Então, vamos lá. A gente tem que entender o contrato colaborativo quando a gente olha ele em comparação às modelagens tradicionais. Né? Você tem algumas modelagens de contrato tradicional, eles em geral trabalham com uma ideia de alocação de risco muito individualizada. O problema é teu ou o problema é meu. Aí a gente vai rediscutir o projeto e ele tira uma fotografia do que o fornecedor vai entregar e do que ele vai receber. O contrato ele trabalha muito nessas duas pontas, sendo mais ou menos um formalizador dos entregáveis de cada parte, seja financeiro, seja um ativo. O modelo colaborativo, ele começa e aí tem vários modelos colaborativos. Ele começa a organizar, dizer o seguinte, será que se eu tirar, em vez de eu focar muito nessa fotografia do que cada um tem que entregar, isso vai ter que ter, de alguma maneira, essa fotografia. Mas assim, e se eu focar no que eu consigo trabalhar de alinhamento de interesse? Vamos imaginar que a gente tem um ativo que vai custar o CAPEX, né, de cerca de 1 bilhão. E ele está previsto para iniciar a geração de receitas no dia 1º de janeiro. Poxa, será que eu consigo criar um objetivo comum com esse meu fornecedor, da gente antecipar essa geração de receita e reduzir esse CAPEX? Ele tem interesse nisso? Tem, se você dividir um pedacinho com ele. Aí você fala, olha, mas tem EPC que tem situações assim. Tem. E é isso que diferencia um pouco. Assim, se você pegar um tradicional hardcore, ele vai trabalhar o seguinte, olha, o problema é seu, um EPC tanto quilômetros, você vai me entregar no final um projeto para eu sair rodando. Só que aí tem as letrinhas miúdas. O contrato, tá bom, eu vou te entregar, mas você tem que aprovar o projeto nesse prazo, você tem que liberar a área nesse prazo, você tem que... As especificações de geologia, certas especificações do problema é teu. Isso vai criando uma situação muito vocacionada ao conflito. Quando você estuda, e aí no doutorado eu fiz muito isso, estudar a natureza da formação do conflito. Quando você tem situações de incerteza muito grande, em que você trabalha com uma ideia de alocação muito individualizada, a chance de... Com toda aquela complexidade de desenvolvimento de um projeto de engenharia, a chance de você gerar conflito é muito alta. Por quê? Porque você tem o que a gente chama de assimetria de informação, por exemplo. O dono do projeto conhece muito mais dos estudos anteriores do que você. Ele conhece mais da comunidade, conhece mais do financiamento. Tem vários problemas que ele é melhor que você. Você, por outro lado, construtor, sabe formular o orçamento muito melhor que ele. Sabe comprar certos insumos, porque tem outros insumos que ele compra melhor que você. Muitas vezes ele compra muito mais equipamento do que você, daquela estrutura. E aí, no modelo tradicional, é um pouco assim, não, é seu, é meu, e a gente tenta te pagar. Então, o modelo tradicional trabalha muito com a ideia de dizer o seguinte, adaptar o projeto às novas realidades, ele vai demandar, ele trata um pouco como uma exceção, assim, tipo, olha, um change order aqui não é para acontecer, mas é tudo bem, a gente discute, tem que fazer aditivo, você vai me justificar. O modelo colaborativo, ele trabalha um pouco tanto com a ideia de governança, que a informação flui de uma maneira melhor,
E esse tipo de adaptação que acontece, o que a gente sabe desses projetos complexos? É que alguma coisa vai mudar no meio do caminho. Né? O planejamento ele pode ter uma certa assertividade, mas a chance de mudar é 100%. Sim. E aí, o modelo colaborativo ele trabalha com duas formas de fazer isso. Um, alinhando interesse com aquele negócio de o que eu tenho de objetivo comum, que eu consigo contratualizar. E a outra, integrando fornecedores. Aí você fala, mas o EPC já não integra os fornecedores? Sim. De alguma maneira ele integra num mega fornecedor. Mas talvez em relação a escopo, né? Não em relação a contrato. Então, ele integra em um grande escopo, só que na vida real você vai estar com várias relações meio bilaterais. Você vai estar o dono da obra com o EPCista com o projeto, o EPCista com o suprimento, o EPCista com... E é a mesma coisa que acontece no modelo de design bid building, que o dono do projeto às vezes faz a gestão de interface, ele não joga para o EPCista fazer, mas ele tem várias relações bilaterais. O que esse benchmark de modelos colaborativos começa a fazer? E muito na esteira de ferramentas como o BIM, ferramentas de integração também da engenharia. Sim. Pô, esse povo já está tendo que trabalhar meio conjunto ali numa metodologia de integração de engenharia. Não faz sentido que a gente tenha alguma plataforma que o contrato também faça eles se comunicarem para resolver problemas conjuntos? Então, assim, tentando resumir essa bagunça de informação. Nos modelos colaborativos, você começa a gerar um ferramental com dois objetivos. Um, alinhamento de interesse, ou evitar o desalinhamento de interesse que acontece nos modelos tradicionais e que gera muito conflito. E dois, integrar fornecedores. Com que objetivo? Inovação. Aí você tem o que a gente chama de Early Contractor Involvement, trazer o fornecedor para a fase de desenvolvimento. E trazer um objetivo. Gestão compartilhada de risco, de suprimento. Coisas que você consegue gerar valor para o projeto. Gestão compartilhada de risco não necessariamente é de um risco alocado de maneira individual. Sim. Você está sabendo que está tendo um problema, a gente tem uma governança. Precisa contratualizar uma governança? A experiência mostra que ao contratualizar, ela ganha força. Né? Enfim, não sei se ficou Não, ficou, acho que ok, mas aí puxo para mim o principal, para mim é o X da questão, dessa questão desse, quando a gente fala de contratos colaborativos e como implementá-lo. Né? Às vezes que eu já tive contato com clientes que esse assunto veio à tona, eu vejo sempre que se esbarra na parte cultural do que a gente tem de sempre ter tracionado, ou sempre ter vivido a parte da gestão contratual tradicional. E aí, exemplificando, eu cito isso quando eu estou em alguns fóruns, que eu vejo a gestão contratual como uma guerra fria. Ou seja, tenho duas partes, as partes, pelo histórico já vivido em vários projetos, sabem, como você mesmo falou, que o que a gente planejou não vai dar certo, ou vai ter alguma mudança no meio do caminho. Tem que se adaptar. Em cima dessa premissa que sabe que vai acontecer, eu tenho que desenvolver minhas armas melhores do que as armas da outra parte. Porque na hora que der o problema, quem tiver com mais arma ganhará a batalha, digamos assim. Então, passa pelo pressuposto que, assim, num contrato, num projeto de 3, 4 anos, eu com esse mindset cultural que eu tenho, e a outra parte também tem, vamos desenvolvendo essa formação de armas que são coisas simples. E-mails respondidos, conforme acordado, não sei o que, ata de reunião, onde eu vou colocar elementos ali que vão me dar uma rastreabilidade, uma segurança maior, né, de eliminação de risco e tal. Ou seja, eu vou criando um racional para que lá na frente eu me beneficie disso. Como sair desse modelo mental que está intrínseco, que está inserido na cabeça de qualquer um que está hoje em projeto, para algo que, eu vou entrar de cabeça num contrato colaborativo e eu vou confiar que a outra parte também estará inserida. Porque se a outra parte não tiver, e eu estou no contrato colaborativo, estou confiando, etc., e o outro lado lá está armado. No final, eu confiei e entrei pelo cano, digamos assim. Sim. Então, assim... É um dilema, porque você fala, se eu colaboro e ele não colabora... eu estou entregando... Ele ganha abaixar a guarda. Então... Você sabe que na economia, na teoria dos jogos, eles chamam isso de dilema dos prisioneiros. Sim. Quando você não conhece o comportamento do outro lado, você presume que se só você colaborar e ele não colaborar, vai só se prejudicar. Então,
na teoria dos jogos, eles chamam que isso é um equilíbrio ineficiente. Sim. Assim, é um equilíbrio, eu tendo a não colaborar. Porque Sim, nos 2 cenários, eu prefiro não colaborar. Então assim, como você já viu, como destravar isso, cases que você tem entendido que isso funcionou e como que funcionou, quais foram os elementos que foram utilizados para que isso se desarmasse, né, como o Bruno falou, e funcionasse? Eu acho que tem 2 elementos. Assim, você sabe que eu escrevi um artigo até sobre o que eu vi nos projetos no Brasil que dá para dizer que algumas hipóteses a gente formula para os desafios para a gente conseguir implementar essa cultura. Acho que tem 2 principais. O principal deles é o seguinte: o driver de escolha do modelo tem que ser do dono do projeto. Eu já estive em situações de grandes contratos de aliança no Brasil em que o dono do projeto tinha que ser convencido da relevância de atacar aquele modelo. E ele só escutou que aquilo lá teria uma possibilidade de reduzir budget e prazo. Só foi o que ele escutou. Ele não escutou que ele tinha que replanejar o modelo de implantação dele. E do dono e do lado do construtor. Então, assim, quando vem o drive do lado do construtor, isso dificulta. Só do lado do construtor. Então, assim, essa formação... E muitas vezes com um compromisso C-level. O compromisso não é só do diretor do contrato. Tem que ser um compromisso... Porque quando você trabalha dessa maneira, é como se você estivesse repensando a sua forma de implantar projeto. Então, não adianta ser só o diretor de um contrato ou um gerente de uma ponta. Quando você faz isso, você está ajudando, inclusive, num planejamento de longo prazo, a formar seus fornecedores-chave. Você consegue trabalhar para eles ser chave. Então, esse primeiro ponto. O driver tem que vir do dono do projeto. O dono do projeto tem que trazer essa cultura. E, ao fazer isso, ele consegue filtrar certos elementos também comportamentais, que me leva ao segundo elemento de maior relevância. Isso tem estudo empírico que mostra. Perfil de liderança dos projetos. Perfil de liderança dos projetos, quantas vezes você já teve na mesa com aquele perfil que o cara é absolutamente técnico, mas ele não sabe dialogar? Eu já tive em projeto de aliança assim. Que o cara era o mais forte daquela empresa de engenharia e ele não funcionou para aquela governança. Porque se busca pessoas com soft skill comunicacional. Sim. E não tem a ver com hard skill de engenharia. Então, assim, o dono do projeto, quando vai fazer essa modelagem, ele tem que colocar na fase de bid dele, seja lá como ele vai selecionar, e aí tem várias lições aprendidas de vários projetos, algo também comportamental. Você fala, mas como? Mas você está olhando qualidade, preço. Isso já tem benchmark à vontade lá fora. Assim. E uma coisa muito óbvia de se fazer. Se sobrou uma shortlist de 2, 3 pessoas, pega o principal problema do projeto, faz um dia com cada um num workshop de inovação. E vê com quem que você vai trabalhar, como é que você vai trabalhar. Esse cara tem perfil para trabalhar em grupo? Ele é aquele também que não divulga informação. Eu já tive situações também de contratos colaborativos que a gente estava discutindo o formato e que você percebia que a empresa ela era aquela assim... Guerra Fria, tá ligado? Não, até que não. Ele estava tentando, mas ele estava tão acostumado... A construtora ela estava tão acostumada a só mostrar... Aqui não estava numa fase de engenharia. Só o pacote já pronto, polido. Que não... E ali a gente estava tentando trabalhar com a ideia de um grupo integrado de desenvolvimento da engenharia e desenvolvimento do projeto. Ele tinha aquele negócio, um certo constrangimento de ter muita transparência no processo. Ele queria só trazer o bolo pronto, mas aí você perdeu a oportunidade de construir o bolo conjuntamente. Olhar, aprender a contratar também comportamentalmente, eu acho que vai ser um dos desafios dos owners que toparem esse tipo de desafio. Não acho que esse... Embora eu já tenha visto algumas grandes construtoras, até andei dando treinamento para algumas, com isso dentro do seu planejamento estratégico, mostrar, dá para você fazer desse jeito, e isso até virou um driver comercial da construtora para mostrar, olha, porque o projeto colaborativo permite também que a construtora entre no seu business case. Word involvement, né? Ele entra no seu business case. Por que a gente não gera valor desse jeito? E aí eu ajudo a construir desse jeito. Ele está entrando, não é só no...
eu já tenho um projeto arquitetônico, eu já tenho uma coisa mais ou menos desenhada do meu problema. Você está entrando no seu problema na raiz. Porque não tem ninguém melhor conhece o projeto que quem executa, né? Que, assim, eles são bons de trabalhar, nisso, né? São você tá bons de terceirizando. execução, são bons de negócio. Então, principalmente as construtoras brasileiras mesmo, que viveram a ponta de investimento, viveram a ponta de construção, os caras entendem de negócio. Ô, Léo, a gente estava conversando até antes da gente entrar. Bom cafezinho, né? A gente colocar as ideias e bater o papo, né? E aí até a gente começou, né, esse episódio falando sobre o problema de produtividade. A gente falou se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. E quando a gente olha para a produtividade, né, até no artigo da McKinsey, lá de trás, que a gente fala que até é no-brainer, né? A gente estava falando sobre isso. Um dos pontos colocados é exatamente nesse design de contratos, que a gente está falando aqui que uma alternativa para isso são contratos colaborativos. Se a gente sai lá de 2017 e vê a jornada, né, que a gente está hoje, né, em 2024, a gente ainda tem algumas oportunidades, por mais no-brainer que é. E aí eu queria colocar a gente está falando sobre colocar a bola no chão. Como é que você enxerga hoje o nosso patamar em relação a contratos colaborativos, dado que ele traz resultado, ele resolve problemas, mas em que pé que a gente está hoje em relação a essa implantação no Brasil? E quais desafios que você entende que a gente tem que vencer ainda para a gente colher os melhores benefícios? Ótima pergunta e não muito fácil de responder em relação ao futuro. Mas assim, o que a gente tem sido provocado? E até falei de um planejamento estratégico de uma construtora falou, poxa, eu estou vendo que vai para isso. Uma grande construtora. E eu acho que eu preciso estar preparado para essa onda. Porque a onda de inovação é interessante. Nesse relatório da McKinsey, ele explicou que a gente não tomou a onda de inovação do jeito que ainda outras indústrias tomaram na construção. Sim. Só que a onda de inovação costuma vir, o que nos leva até a pensar por que na construção a gente é mais conservador na inovação? Será que você tem investimento de capital muito alto e aí quando você tem investimento de capital é até curioso, assim, você acha que você devia inovar na crise ou inovar quando está tudo certo? No amor ou na dor, né? Deveria ser na crise. Outra coisa que até um parênteses que é super interessante. Eu percebo que as pessoas, eu vou usar modelo colaborativo aqui no meu projeto facinho porque esse aqui eu posso errar. Sim. Então, se esse é facinho, faz modelo faz o básico, feijão com arroz. faz uma empreitada, porque esse aqui está tudo desenhado, você já sabe o que esperar, e não faz com o modelo mais aberto. Você tem que fazer e criar esse desafio. Inclusive, o grande case que existe do Mar do Norte, da British Petroleum, era de uma licença que eles iam perder. Não dava retorno ao investimento. Aí eles falaram, vamos montar um grupo de trabalho aqui, e esse grupo de trabalho vai me ajudar a fazer esse negócio ser viável. E foi o que aconteceu. E aí percebeu-se que tinha muita ineficiência na mesa. Ali talvez o caso paradigmático, chama Andrew Oilfield, de contrato colaborativo bem documentado, que mostrou que tinha uma ineficiência, o barulho que gerou muito grande. Né? Mas voltando à sua pergunta. Então, eu tenho sido provocado, acho que vocês também, a gente até teve algumas iniciativas conjuntas, para atacar algumas questões de contratos colaborativos. Eu acho que assim, a discussão binária do tipo, contrato de aliança ou não contrato... Essa discussão não tem lugar mais. Uhum. Você até pode chegar num modelo altamente colaborativo, mas você precisa entender quais são as ferramentas de colaboração que estão ligados a esses dois elementos, integração de fornecedores e alinhamento de interesse. E aí você pega uma grande concessionária de rodovia puxando a gente para montar um modelo colaborativo de Early Contract Involvement. Como é que eu puxo o meu fornecedor para cá? Me ajuda a pensar. Uma outra concessionária de ferrovia, mesma coisa. Ele começa a puxar elementos. Isso aqui é um elemento bobo, mas que ao contratualizar você já organiza bem. Será que os contratos, mesmo os grandes EPCs, eles não perdem a oportunidade de criar algumas governançazinhas com alguns objetivos comuns? Assim? E aí você... Isso eu tenho visto, sabe? Movimentos no sentido de trazer ferramentas colaborativas para os projetos mesmo tradicionais. E aí um ou outro projeto mais radical mesmo. Não, esse aqui eu quero estudar, fazer num formato mais colaborativo. Mas quando esse tipo mais radical, acho que demanda um alinhamento C-level mesmo. Um alinhamento, não, puxa, vamos lá, vamos fazer juntos? Juntos aí, vamos pensar como a gente aprende a trabalhar juntos para a gente, às vezes, enfrentar
tentar juntos trabalhar um pipeline de leilões ou de projetos que estão vindo para esse modelo, aí meio que se faz uma parceria mais colaborativa ainda. Enfim, E aí esse é o cenário que eu tenho visto. A construção operacional do contrato, ele não é mais bilateral, né? É feito um contrato Ele pode ser multilateral. Multilateral. Ele pode ser multilateral. Você pega, por exemplo, num projeto que a gente teve de eólica, assim, tinha lá o BOP civil, o fornecedor do equipamento, o cara da montagem, né? O da aerogerador, e aí você tinha o BOP elétrico, você tinha alguns pacotes. E esses caras iam trabalhar mais ou menos ali com alguns pontos de contato. E a gente fez uma governança para pensar, cara, o que eu consigo tirar de valor desses pontos de contato? Sim. E aí usei muito do benchmark de um contrato chamado FACE1, que é em inglês, que é Framework Alliance Contract, que é... ele mesmo já traz um pouco de, olha, você precisa pensar numa estratégia de colaboração na cadeia de suprimento. Então, o que é isso? Pega esses meia dúzia de fornecedores, alguma coisa ele não vai gostar de abrir todos os seus fornecedores, mas assim, tudo combinado, tudo pode. Será que eu não posso pegar ali na minha curva ABC e escolher algumas compras que a gente faz separadas, a gente fazer junto e melhorar essa compra? Pool de compras ali. Será que eu não consigo pegar um treinamento que eu fazia separado e fazer junto? Quando você pegou 50 dessas pequenas ideias, e eu já tive numa sala discutindo colaboração na cadeia de suprimento, você gerou 50 milhões para o projeto. 50 milhões não é irrelevante. Sim. Isso num elemento. Aí você tem o elemento da qualificação da engenharia. A gente, quando eu falo em Early Contract Involvement, muito dono de projeto tradicional fala, não, mas eu faço isso. No meu bid de preço, eu deixo ele dar um palpite num projeto alternativo. Né? A gente que vive... Só que isso não é bem o Early Contract Involvement, porque esse cara que está ali só participando do seu bid, sem ganhar nada, com risco de não ser contratado e de você dividir a ideia dele com os demais, que é o que acontece, ele não está engajado realmente. Ele vai ter que olhar estrategicamente como é que ele gera valor para o projeto. Ele vai ter que tomar um certo cuidado. E aí eu acho que... Então tem alguns players do mercado começando a puxar a pergunta. Como é que em vez de pensar binariamente em contrato de aliança e contrato tradicional, eu penso em ferramentais, né, colaborativos para melhorar o valor do projeto? Sim, sim. Você tinha falado no início modelo australiano, modelo acho que inglês, americano, enfim. Existe hoje um conceito de algum lugar que esteja mais evoluído nessa prática? Eu acho que a Austrália ainda é o lugar que o benchmarking realmente entrou e ficou. E não necessariamente eles fazem do mesmo jeito, mas as ideias de implementação de modelos mais colaborativos já está muito mais vamos dizer, desenvolvidas na Austrália e Nova Zelândia. Mas aí você tem na Inglaterra eles usando modelos também. E é muito curioso, né? Porque cada um vende o seu label, né? Vende o seu pacote, né? Na Austrália me chamou bastante atenção. Desculpa, na Inglaterra, esse modelo de que você tem um contrato que regula uma governança para integrar outros contratos. Achei muito legal isso, que é o tal do Framework Alliance, porque dá uma oportunidade, às vezes até para um dono do projeto, dizer o seguinte, não, olha, eu tenho aqui numa sistemática de contratação, eu tenho aqui esses 5 pacotes que eu vou ter que gerenciar, eu sou o gestor das interfaces, mas eu tenho a oportunidade de criar um contrato que integra esses 5 fornecedores sem prejudicar os contratos individualizados. Mantenha, ou seja, se você tem medo de mergulhar num sistema de alocação compartilhado, uma coisa mais forte de um pool de riscos ali, eu posso até deixar a alocação individualizada, mas eu consigo gerar uma governança independentemente de eu mudar a sistemática de alocação, de contratualização de cada escopo. Eu achei isso bem disruptivo. Assim, bem é o que você falou do binário, né? Não é 0 a 1, né? Eu posso fazer uma coisa que já gera valor para aquele projeto, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, pegando esse ponto, você trouxe lá atrás, até vamos avançar em relação ao modelo brasileiro, né? Então, você trouxe que a Austrália é um benchmark. E nesse modelo brasileiro, o que você enxerga que hoje o modelo brasileiro de contratos colaborativos, o que a gente está trazendo para a mesa? Você sabe que eu tenho até vontade, e eu, de vez em quando converso com alguns colegas, da gente desenvolver um standard brasileiro mesmo, porque os standards ingleses, a FDIC está desenvolvendo um, sabia? A FDIC, eu tenho até colaborado com eles para falar, enfim, dar a nossa perspectiva aqui, mas a FDIC está desenvolvendo um modelo da FDIC de contratos colaborativos.
E aí, mas você tem da NEC, você tem ali da Austrália, você tinha uma associação que gerou um modelo dele, você tinha... E tem também do próprio departamento de compras de alguns estados que tinham os modelos deles, porque os contratos lá eram públicos, né? Os contratos colaborativos de implantação de infraestruturas públicas. Fantástico. É muito interessante isso, né? Que a gente não pensa muito para o modelo público nosso esse tipo de contrato mais complexo, mas se a gente olhar onde ele é feito, por exemplo, na Inglaterra também tem muito projeto de agência pública, né? Fazendo modelagem mais colaborativa. Só que o que você percebe é que cada um tinha um pouquinho de característica particular. Então, se você vai num IPD, por exemplo, você vê que ele está muito construído, o contrato em si, a reboque desse desenvolvimento da engenharia digital, desse desenvolvimento de modelos de inovação, de gestão inovadora, metodologia ágil, coisas Lean Construction, coisas que no benchmark australiano não era tanto para isso, mas tinha também isso. O benchmark australiano você vê que era uma coisa muito mais comportamental. No americano, o inglês, com todo esse pragmatismo dele, esquece o comportamental, vamos juntar essa turma aí e criar inovação nesse processo que está muito ineficiente. Ainda comparando lá fora com o nacional aqui, acho que minha pergunta seria o seguinte: comparando as culturas que você trouxe, né, as culturas diferentes das regiões, o contrato aqui tem que ser mais desenvolvido, então, com elementos e ferramentas mais detalhadas. Que é a cara do contrato, sabia? Eu fui desenvolver, eu até fugi da ideia, mas assim, quando você olha esses contratos com muita influência anglo-saxã, até os conceitos que se usa ali, mesmo o FDIC. Aliás, eu vou dizer que isso virou minha pauta de pesquisa na GV. Usar esses conceitos que a gente vai trazendo para cá, consequential damage, indirect loss, gross negligence, coisas que não tem uma tradição jurídica apoiando. E a gente usou por quê? Porque a gente... Quem pode, né? Quem pode manda, quem tem o dono do dinheiro fala, usa um contrato da FDIC, eu uso... E aos poucos eles estão se adaptando também a gente, mas ainda é um contrato que você olha, a gente está acostumado com um contrato que a gente é um monolítico, um bloco só, e eles não, eles têm um contrato, tem as condições particulares, tem um term sheetzinho, você tem umas condições gerais, às vezes você pega um NEC, por exemplo, ele é totalmente modulado. Eu acho que seria legal, e no IBDIC de vez em quando a gente assunta essa possibilidade de a gente gerar um standard brasileiro ou latino-americano, porque eu converso com alguns colegas aqui do Peru, de outros países, e a gente está com o mesmo sentimento de tipo, puxa vida, a gente tem que fazer do nosso jeito, porque a gente tem algumas particularidades, assim, a forma que a gente denomina até palavras, que às vezes te trava, sabe? Legal. Agora, aprofundando nisso, a gente está trazendo uma visão de contratos, né? Uma visão de contratos colaborativos, né? Até para trazer para a audiência, que talvez assim, entende que a gente tem um problema hoje em relação à forma tradicional. Que benefícios que você falou de cases, né? Você trouxe o case da BP. Você poderia trazer um pouquinho mais o que foi esse case da BP, quais foram os benefícios, quais foram os resultados, né? Até para as pessoas que hoje não conhecem tão a fundo contratos colaborativos, a gente poderia experimentar mais. Não, perfeito. Mas você quer aprofundir no case ou... talvez pegar geral. Assim, acho que é legal trazer resultados. Esse case é fantástico. Tem um livro que chama No Business as Usual, assim, que fala desse case especificamente, que eu acho que eu recomendo muito. Não é fácil de achar esse livro, eu tenho, mas assim, que conta o case, que mostra como era uma licença que tinha... Praticamente eles estavam jogando fora e falaram, vamos achar um outro jeito de desenvolver? E aí tinha um budget, eu lembro até de cabeça, 450 milhões de pounds que não era aprovado porque não dava retorno. E aí quando eles montaram um grupo de trabalho dos fornecedores para dizer o seguinte, olha, vocês vão ser, não vou dizer sócio com a gente nesse problema, mas olha, você quer obra? Você quer desenvolver? Me ajuda a viabilizar isso aqui. E a gente pensa também em formatos de alinhar interesses, sabe? A gente tem um target conjunto, a gente pensa a gente já sabe quem está aqui nessa mesa são os melhores. A gente já sabe, vocês também sabem, são pessoas de... E isso é um driver do dono do projeto. No começo, esses caras ficam totalmente desconfiados. Esse livro mostra isso. Não, pera lá, esse cara tá querendo que eu seja o bonzinho aí, depois ele vai me bypassar. Só que com o tempo, você vai construindo a confiança. Você fala, eu preciso ter confiança no meu fornecedor, você constrói confiança. E aí, nesse case, eles fizeram um orçamento de, sei lá, 350 milhões de pounds, que eles passaram de 450 milhões.
não lembro exatamente o número, mas é por aí. E o número era tão inverossímil que uma minoritária pulou do projeto fora. Falou, não, isso aqui eu vou exercer uma opção de venda lá, e pulou fora. Uma minoritária da BP. E o projeto foi desenvolvido com um custo real de 292 milhões. Caramba. Na época. E com 6 meses de antecedência. O que mostrava que tinha uma carga de ineficiência ali naquela indústria, que era uma indústria de muito risco. Sim. Você é indústria de muito risco, você precisa pensar diferente, você precisa trabalhar formatos, né? E aí, o que a literatura vai trazendo e os cases vão se repetindo é assim, fatores positivos que você consegue tirar dessas modelagens colaborativas. Primeiro, você qualifica muito ambas as partes para trabalhar conjuntamente. Meio que você vai... O que eu falo do compromisso C-level, né? Você vai tendo uma estratégia de formar e se autoformar para trabalhar com certos fornecedores-chave. Não dá para ter só um, porque senão você fica na mão você cria dependência. É melhor comprar ele, se você for fazer isso. Mas não dá. Mas você também pode ter alguns ali que você saiba trabalhar. E cada vez que você trabalha, como a estrutura de trabalho é mais integrada, você tem uma troca de informações muito mais relevante. Então, você tem um aprendizado conjunto das organizações muito mais relevante. Isso vai... por isso que eu acho que super faz sentido o compromisso C-level e um compromisso de longo prazo, porque você começa a melhorar projeto a projeto a capacidade de entrega. Você melhora o entendimento que você tem daquela empresa. Você tem uma capacidade de lidar com situações de incerteza muito maior, porque você tem uma governança que é um pouco mais conjunta. Só que esse é um desafio também, porque quando você integra tomada de decisão, é igual você falar, olha, assembleia funciona alguma coisa? Assembleia de condomínio? Não, porque o algoritmo é ruim. O algoritmo da tomada de decisão ele precisa ser bom. Ou seja, ele precisa estar organizado de uma maneira que as pessoas que vão palpitar são pessoas que vão contribuir naquele assunto. É igual você organizar o BIM, organizar a sistemática. Adianta trazer um cara que é do projeto de paisagismo para falar do projeto estrutural. Não é isso. Você tem que organizar a integração de uma maneira que seja eficiente. É a mesma coisa aqui na forma de estruturar o contrato também. Sim. Não adianta... É o que se trata, é o ferramental, né? E até queria, desculpa, aprofundando nesse tema, que a gente está falando muito na construção do contrato, na etapa de design ali, junto com o owner, mas e depois, durante a implantação do projeto, qual que é o papel do contrato colaborativo, esse ferramental que ele tem no dia a dia exatamente para acontecer essa entrega de valor? É uma ótima pergunta, assim. Eu acho que um elemento mais chave, e as pessoas às vezes menosprezam, nas modelagens colaborativas, é a fase de desenvolvimento. Ela é mais chave do que a fase de execução. A fase de desenvolvimento, se ela foi feita com o cuidado e a qualidade e com o driver de integração, com o driver de colaboração, ela já criou os KPIs adequados, já criou as variáveis adequadas para um contrato de execução acontecer de uma maneira mais smooth, né? Mais linear, mais tranquila. Só que todo o processo foi qualificado no começo. Vai ter problema? Vai ter problema. Você continua tendo que ter uma governança, mas é com driver de acompanhamento, com driver de tomada de decisões de pontos sensíveis. Você tem que tomar um grande cuidado para essa governança ter poder de decisão. Isso é uma das coisas que os cases mostram muito. Assim, quando você cria uma sistemática de escalada muito fácil, ninguém toma decisão dentro do projeto. Você leva a decisão para fora e quem está fora está frio. Não tem contexto. Não tem contexto. E não vai tomar a melhor decisão. Ou então você leva pior para um árbitro. E eu sou árbitro em alguns casos, você fala, puxa vida. Aí você olha e fala, esse cara tinha que ter tomado a decisão. Mas eu vou tomar. Se eles não querem, a gente toma. Então, na fase de execução, se a fase de desenvolvimento, que às vezes a gente chama de fase de pré-construção, ela é muito bem feita, é onde você acontece até... o elemento integrador da governança ele é mais pontual, com características diferentes. Assim. É desenhar a estratégia e a governança para depois... A governança da fase de construção não precisa ser igual à da fase de pré-construção. Aliás, não deve ser, porque eu acho que os problemas são diferentes, os desafios são diferentes. Como integrar esses players numa fase e na outra não precisa ser igual. Show de bola, hein? Cara, quem não conhecia essa temática ou queria aprofundar, compartilhe esse episódio. Por favor. Né? Mas, assim, interessante que a gente vê que tem um caminho, né? Tá claro aí, a gente falando de gestão eficiente,
como que a gente pode trazer eficiência para a gestão contratual. Então, nós temos um caminho. Agora é acreditar que a gente consegue implantar, acreditar que a gente vai conseguir mudar a cultura das pessoas, fazer algo mais integrado, mais com foco no todo. Né? Acho que essa é a mensagem. Eu até acrescentaria, né, Gustavo, assim, não vamos ficar só no campo das ideias. Assim, eu acho que a gente precisa descer na mecânica dos contratos, na mecânica da gestão contratual, como é que, na mecânica da engenharia, na mecânica da integração de engenharia, e ver como todas essas dimensões do projeto elas conversam. Não adianta ficar falando só em, assim, olha, contratos colaborativos é a gente mirar junto num desafio. Isso todo mundo já entendeu. Sim. Isso é altamente intuitivo. Mas se você não entender e não trabalhar melhor dentro da sua casa, como é que essa mecânica vai acontecer, faz você entrar num desafio que você não se preparou. Exato. Porque ele é simples e intuitivo. E isso é muito bom, por um lado, que é fácil explicar, mas ele não é simples de você implementar. Demanda uma mudança de forma de implementação. Você precisa conversar com as áreas internas das empresas e dizer o seguinte, olha, vamos junto? Eu acho que até um tipo de... Aliás, a gente conversando com uma empresa de energia de linha de transmissão, e a gente estava pensando na possibilidade de montar um projeto de P&D dentro da empresa para a gente pensar na modelagem fora de um leilão. Foda, cara. Legal. Porque aí você não pensa, aí a gente põe todos os grupos lá sem ele pensar... mas agora se eu aprovar o cara do compliance, o cara do fiscal... Porque todas essas áreas vão ter que pensar. Todas as áreas vão ter que pensar no formato. Não, e é legal porque é no-brainer, faz sentido, mas o ponto é que você falou, colocar a bola no chão. Né? Acho que a gente avançou pra caramba na temática. Hoje, acho que o desafio é fazer a implantação. E você falou, tem boas práticas lá fora. Então, vai lá, estuda. Aproveitar muito, trazer especialistas também de fora. Aqui também já tem muita gente, como vocês mesmos, tem trabalhado essa temática. Informação tem, case tem, só que assim, você tem que pegar alguém lideranças que aceitem um desafio, e é aquela coisa da inovação, ela vem como onda e ela dá uma chacoalhada, e aí no modelo concorrencial, se você não acompanha a onda, você vai ficar para fora do processo. Show de bola. Vamos fazer o nosso resumo aqui do que a gente conversou? Vamos lá no chat. Vamos lá. Conversamos de bastante coisa. Quero ver se então, conversamos com Léo Toledo ou Leonardo? Léo Toledo. Léo Toledo. Enjegado? Fala. Enjegado isso aí. Falamos sobre a gestão eficiente de contratos. Conhecemos o histórico profissional dele. Falamos sobre lições aprendidas dessa parte contratual. Falamos um pouco sobre contratos colaborativos versus aliança e tal, a diferença. Sobre a Guerra Fria, que naturalmente tem no nosso mundo de gestão contratual. Sobre a necessidade, o Léo trouxe isso, de o driver do projeto ser do dono do projeto, né? Ele tem que ser o principal sponsor, mas que é importante a gente contratar comportamento. Né? O perfil da liderança é fundamental. Falamos sobre desafios da implantação dessa parte de gestão contratual, e ele trouxe 2 elementos fundamentais nessa discussão. A integração dos fornecedores, né? E a parte de alinhamento dos interesses. Né? São 2 mindsets que a gente precisa buscar para as coisas acontecerem. E por último, falamos sobre os benefícios e sobre as diferenças de modelos aí internacionais e no nosso Brasil. Cara, se a gente juntar isso no nosso chat GPT, vai dar nosso livro, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar em 2025. O projeto do livro, Bastidores do Veroncast. Bastidores do Veroncast. Impressionante, hein? A capacidade. É o chat GPT aqui, que ele vai ouvindo o que a gente vai falando e vai trazendo para cá. Léo, muito obrigado pela participação conosco. Nossa, aí tem um pensamento de um filósofo muito não sei se você conhece essa personagem. É um filósofo muito experiente em gestão colaborativa, em contratos colaborativos. Os principais nomes do Brasil, não sei se você conhece esse cara aí. Beleza, muito obrigado. Se você puder ler a frase pra gente desse falado. Educação contínua é a base para a excelência jurídica. Olha só, Leonardo Toledo da Silva. Obrigado, que é esse, hein? Que honra, hein? Puxa vida, muito cuidado. Parabéns para vocês aí pela iniciativa e pelo drive de ficar discutindo o que precisa ser discutido, né, gente? Vocês estão muito de parabéns. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Legal. Obrigado, Léo. Deixa a palavra final aí para você, né? Acho que é agradecer. Vamos lá, vamos dar o nosso recado pro pessoal aí. Primeiro recado, pessoal. Vocês gostaram? Se gostaram, compartilha.
dá o like, ativa o sininho, coloca nos comentários aí. Sabe aquele amigo que quer discutir gestão contratual? Por favor, quem é o próximo com ele. convidado que você quer que esteja com a gente? Por favor, coloque aí que a gente tá nessa pegada. Manda pra gente nos comentários o que vocês querem ouvir além mais desse. Se quiserem me achar, né, tanto no LinkedIn, Instagram, Bruno Amaral Ribeiro, ou Gustavo. Se quiserem me achar, não procurem no Instagram, Ele só tá em procurem processo, tá? Daqui a final dessa temporada, sem dúvida, Só ele vai estar lá, procurem pessoal. no LinkedIn, Gustavo Roberti. Léo, pra quem quiser te achar aí, fala... Bom, enfim, hoje em dia o Google facilita tudo. E né? vai. Exato. Eu também o meu Instagram é mais pessoal, eu tenho mais a LinkedIn mesmo, ali Leonardo Toledo da Silva vai me achar, mas um Google hoje a gente acha todo mundo, né, que queira. Enfim, deixar uma frase que eu acho muito interessante para concluir do meu lado, que é do Vitor Hugo, que diz o seguinte, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, acho que é a questão de saber quando que a ideia floresce e vamos nos preparar para esse momento. Legal, muito bom. Nada melhor que nessa frase, hein, pessoal? É isso. Muito obrigado, grande abraço. Valeu, valeu. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.